Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, recebendo com muito carinho, com muita alegria, porque tinha um tempão que ele não vinha aqui no Você Pode Ser Feliz e a gente sempre fica também feliz pela presença dele, o Reginaldo do Carmo. É Carmo ou do Carmo? Do Carmo. Do Carmo. Então está aqui presente. Ele sempre, de vez em quando, a gente vai lá, perturba ele um pouco no consultório dele, justamente para ele falar algumas temáticas. E é sempre muito bom ter pessoas assim que a gente tem uma segurança em ouvir aquilo que ele está dizendo. Então, quero começar esse bloco lembrando, sabe do aniversariante? Pois é, conhece o aniversariante? É aniversariante, liga para cá, porque você pode concorrer a este terço que eu estou apresentando aqui, dá para ver aí, né? Depois a gente vê um pouco melhor. E quem faz... Aqui, a Elziara está aqui, pode mostrar. Olha, esse terço, belíssimo, belíssimo, para você que é o aniversariante desta semana. Você vai concorrer a este terço. Então, ligue para cá. Vou deixar aqui para a gente poder... Olha só, a Silvia Helena Alves, custódio de Campinas, no interior de São Paulo, ela quer participar do sorteio porque ela faz aniversário hoje. Parabéns, que Deus te abençoe. A Sueli Aparecida Abonício Garcia, de Campinas, também aqui no interior de São Paulo, aniversário de Gabriela Siviero. Pede oração também por ela mesma, por Henrique, por um emprego e por toda a sua família. Zélia Maria de Souza Silva, de Riachão, lá na Paraíba, pede oração por ela mesma, pela sua família, pelos 3 grupos, olha que legal, pelos 3 grupos da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus, sobre as quais ela tem uma responsabilidade. Ela pede por todos nós aqui da Associação do Senhor Jesus. Parabeniza o Padre Air pelo programa que ele apresenta, que são muito bons. Olha, obrigado, que Deus te abençoe, continue rezando por nós, tá bom? A Maria Emília Rodrigues Machado, de Vitória, no Espírito Santo, ela pede oração pela sua saúde, também pela situação financeira, pede também trabalho para Stephanie e por toda a sua família. Vamos rezar juntos, viu? Sempre. Caroline Alexandre Fernandes, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aniversariante, claro, vai participar do sorteio aqui conosco. A Geraldina Leite Pereira da Silva, ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, pela saúde de Luiz Leite, pela recuperação da cirurgia, claro, vamos rezar sim, com muito carinho. Rainilda Maria Alves Fagundes Rodrigues, de Serra Dourada, lá na Bahia, pede oração por Geis Alves da Conceição, pela saúde, cura e por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo todos os outros pedidos de intenção, né? É bom isso, viu? Você sabe que eu gosto demais, viu, de ler os pedidos de intenção das pessoas, de oração, melhor dizendo, porque a gente fica feliz em poder retribuir de alguma maneira, né? E a oração é uma das melhores coisas que a gente tem. Muito bem, eu queria começar esse bloco fazendo a seguinte pergunta, sobre a questão, várias coisas a gente conversou aqui no intervalo. Às vezes eu aprendo mais assim, né? Porque eu posso perguntar algumas outras coisinhas. Mas existe um tempo de duração de uma somatização? Assim, diagnostiquei que estou somatizando. Existe um tempo que pode acabar isso ou não? Ou é para sempre? A somatização, ou seja, vamos imaginar que uma pessoa está somatizando na coluna dela. Ela começa a ter dores de coluna, né? Mas por quê? Porque ela vive muito tensa, porque ela não tem um ciclo, uma rede social de amigos, ela vive focando no trabalho, em alto desempenho, em perfeccionismo. Então, o que acontece é que a musculatura o tempo inteiro está muito tenso. E no caso dele, como a coluna é mais frágil, é lá que vem a dor. Tá certo? Uhum. Então, se ele continuar com este padrão de vida, só vai somar mais e só vai doer mais ali. Enquanto ele não mudar esse padrão de vida dele, ou seja, melhorar o ciclo de amizades dele, os contatos, né? Saber dizer mais não para o chefe, não querer colocar todos os problemas nas costas, né? E isso realmente não vai diminuir, tá? Puxa vida, então é uma tendência, então. É uma tendência. Então, você tem que ir um pouquinho na causa para tentar ter um efeito positivo. Né? Existe alguma profissão que tenha maior possibilidade de somatizar mais do que outras? Ou não? Ou tudo é igual para todo mundo? Eu acho que tem algumas profissões que sim. Principalmente profissões que dá muito desgaste cognitivo, tá? E profissões ligadas às perdas. Por exemplo, já com pesquisas, que funcionários que trabalham em cemitérios, em geral, muitos sofrem de alcoolismo e de outras dores crônicas. Tá? Então você imagina constantemente você lidando com a morte e ainda sem um suporte, um apoio profissional
para isso, né? Então, existem algumas profissões que, de fato, o desgaste emocional é muito grande. Em geral, líderes de grandes empresas, o pessoal chama de, desculpa, CEO, né? CEO, ou seja, aqueles líderes, aquelas pessoas que têm um comportamento chamado tipo A, que é assim, de muita competição, de querer vencer sempre, de querer fazer de tudo para ter um alto salário. Essas pessoas vivem muito sob estresse e, em geral, têm muitos problemas de somatização. Que coisa. Agora, a gente conversava aqui no intervalo um pouco sobre essa questão da... tem alguém que seja mais propenso, eu comentei agora a questão da profissão, aliás, fiz a pergunta da profissão, mas a gente comentava que a somatização também, você dizia que era uma questão natural, a gente pode dizer assim? Isso. A gente pode ver a somatização como ansiedade. Ter um pouco de ansiedade faz até bem. Um menino vestibulando, quando vai fazer uma prova, ele tem um pouco de ansiedade, a ansiedade faz ele focar um pouquinho mais atenção na prova para ele se dar bem. Se ele tem muita ansiedade, vai fazer ele focar mais no medo dele e ele vai ficar desconcentrado para fazer uma questão de um vestibular, por exemplo, aí ele vai ter problema. A somatização é a mesma coisa. Somatizar é algo de uma maneira faz parte da nossa vida. Por exemplo, num relacionamento amoroso, quando há uma separação, naturalmente vai ter uma somatização, né? A pessoa ela pode começar a ter cefaleia, essa pessoa ela pode começar a ter um pouquinho mais de ataque cardíaco, coisas desse tipo, uma hipertensão, né? Por um período. Então isso de alguma maneira na vida ela é natural isso, ter um pouco isso. O problema da somatização é quando ela é muito frequente, ela dura muito e ela é muito intensa, tá? Que são os 3 pilares da medicina, né? Intensidade, duração e frequência. Se isso é muito alto e está produzindo dor, sofrimento, é sinal que precisa mudar alguma coisa. Então, o que dá aquele ponto na pessoa dizendo assim, olha, tem alguma coisa errada, né? Vamos supor, até a gente usava um exemplo, a pessoa tem um problema na pele, né? Uma dermatite, a gente usava esse exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho isso, vou no médico, o médico me dá o remédio, eu uso durante um mês, sei lá, vamos exagerar, e não para. Eu posso identificar que isso aqui tem alguma outra coisa que precisa ser tratada psicologicamente? Isso. Eu acho que você falou muito bem aí. Se há um tratamento orgânico, às vezes com 1 ou 2 especialistas da mesma área, e que foi trocado a medicação e não se mudou, a gente já pode começar a pensar na hipótese de aquilo ser causado emocionalmente. Então, provavelmente qualquer profissional da área médica, nesse sentido de que trabalha só com essa causa orgânica, não vai resolver o problema dessa pessoa. Então, ela vai ter que procurar um outro especialista, né? E é interessante que, às vezes, não só o psicólogo, não é? Às vezes uma pessoa como essa pode começar a fazer um tratamento de meditação ou de yoga e ela começa a desenvolver um equilíbrio emocional tão grande, tá? Que esse próprio equilíbrio emocional faz desaparecer essa dermatite, tá? Agora, é interessante às vezes você ir num psicólogo, porque às vezes o psicólogo ele pode até orientar isso também. Né? Ele fala assim, ó, você é uma pessoa muito tensa e você não consegue relaxar. Eu acho que se você fizesse um curso ou um trabalho de massoterapia, de yoga, meditação, isso vai te ajudar muito, né? Por exemplo, pessoas que são muito raivosas, irritadiças, essas pessoas, quando elas começam a fazer yoga, é um negócio muito interessante, elas começam a acalmar mais, relaxar um pouco ficar mais tranquilo. E aí o que acontece com o corpo? Deixa de somatizar. É muito interessante. Nossa, né? mas é bom isso, porque na verdade a gente... engraçado. Só porque eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer, mas assim, eu gostei disso que você disse, porque as pessoas têm um certo medo dessas coisas, né? E se aquilo ajuda a pessoa, se ela tem a capacidade de, olha, enxergar isso e procurar essas ajudas, né? Isso é muito bom. Inclusive, a gente tem lido cada vez mais que a questão da espiritualidade também, né? A espiritualidade, ela dá à pessoa também um dos suportes, né? É claro que a pessoa não pode, vou rezar, só rezar, que vão melhorar todos os meus problemas. É claro que não é assim que funciona, não é? Senão a gente acaba deixando o essencial, que é buscar, nesse caso, um aparato médico para nos ajudar em relação a isso. E a gente sabe, em cima do que você está falando, que quem procura um aparato médico psicológico e tem um suporte espiritual, em geral, o tratamento ele é mais curto, né? É mais curto. Ele é mais curto. A pessoa ela se recupera mais rapidamente, né? Você sabe que, inclusive, a gente... Outro dia foi lá na minha paróquia, na São José, a gente fala minha paróquia como se eu fosse dono, né? Comprei a igreja, é minha. É uma mania de dizer. Mas, assim, foi aqueles
hospitalhaços, Certo. que eles fazem um trabalho nos hospitais. Inclusive, por que eu estou dizendo isso? A partir daquilo que você disse, eles disseram que existe uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, e os pacientes, por causa disso, porque riem, porque relaxam, esquecem naquele momento que estão no hospital, eles disseram a partir de uma pesquisa que isso melhora assim muito rapidamente a pessoa, a doença. Exatamente. Eu acho que é um procedimento a mais que facilita e ajuda muito. Tem experimentos interessantes que mostram que pessoas acometidas de câncer e também com depressão, elas têm um tratamento muito mau. E pessoas que não têm depressão e estão apenas acometidas daquele mesmo câncer, se recuperam muito mais rapidamente daquele câncer, né? Então, assim, por exemplo, às vezes a depressão faz a pessoa, além dela ter um negativismo muito forte, né? Ela começa, às vezes, não tomar a medicação corretamente, ela pode começar a perder o interesse pela vida. Então, tudo isso dificulta muito o tratamento. Então, por isso que um bom oncologista, inclusive hoje existe o psico-oncologista, que é um profissional da oncologia que tem um arcabouço de conhecimentos da área de psicologia para poder ajudar mais os pacientes da oncologia, né? Por quê? Porque se você consegue tirar a depressão desse sujeito, você vai até a probabilidade de aumentar a sobrevida ou até a vida da pessoa, né? Então, isso é muito positivo, né? Nossa, que bom. Agora, no seu consultório você atende muitas pessoas que trabalham, estão com essa questão da somatização e conseguem, facilmente não, mas conseguem lidar com isso de outra maneira, lá no seu consultório? Eu acho que a somatização, eu acho que ela acontece com todo mundo. Acho que todo mundo que tem um problema emocional, naturalmente ela somatiza. Eu acho que está tudo interligado, viu? Entendi. Né? Quer dizer, uma pessoa que é ansiosa vai somatizar na musculatura, no estômago. Uma pessoa que é deprimida vai ter uma certa alteração cardíaca, vai ter outras alterações. Parece que as coisas estão muito ligadas, sabe? Uma coisa com a outra. É até interessante a pessoa que tem síndrome do pânico. Eu acho que é interessante relatar isso, né? E aí, ela tem um ataque do pânico. O que é o ataque do pânico? Ela tem um ataque cardíaco, um aceleramento do batimento cardíaco muito grande, né? E ela acredita que aquele coração batendo forte vai chegar uma hora e parar, ela vai morrer. Ela tem essa fantasia, né? E aí, o que ela faz? Como bate muito o coração, ela sente batendo muito o coração, ela fala, eu vou ter parada cardíaca, eu vou num cardiologista. Então E aí, quando ela passa pelo cardiologista, o cardiologista faz uma série de exames, né? Ela não encontra nada. Ela fala, não entendo, como meu coração está batendo aqui? Então ela não percebe, ela não percebe que a questão ela é psicológica, aí porque ela interpreta um pouco o coração batendo mais forte como alguma coisa catastrófica. Eu vou morrer, alguma coisa terrível vai acontecer comigo. E aquilo fica se retroalimentando. Em geral, uma pessoa que se liga muito no corpo, ela dá muita atenção no corpo. Então, aquela pequena fisgada na perna é a possibilidade de ser um AVC. Gente, puxa vida, que coisa. Semana complicada, hein? Muito complicado. Então, é interessante, às vezes, a gente tentar entender que nem sempre movimentos orgânicos são doenças orgânicas. Podem ser causados por questões psicológicas. Às vezes, eventos orgânicos podem causar eventos psicológicos. Por exemplo, um resfriado ou uma gripe pode você fazer ficar de muito mau humor, não é? E alterar todo o seu sistema imunológico e você ainda ter outras doenças ainda. Então parece que está tudo um pouco ligado, o emocional com o orgânico, né? Nossa Senhora. Eu acho engraçado porque, assim, às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Por isso que é bom quando a gente tem um profissional que vem nos ajudar a entender isso. Está vendo? Você que, se você ligou agora a TV, perdeu boa parte, mas ainda tem um restinho de bloco para você entender algumas dessas questões sobre a somatização. Mas é importante você que está em casa guardar tudo isso no seu coração, eu também, porque são coisas que nos ajudam na vida. Às vezes aquilo que parece ser uma doença, não é. E outra coisa, às vezes nós temos um medo muito grande, você deve comprovar isso, medo do psicólogo, porque eu não preciso de psicólogo, porque isso é um problema na perna, e às vezes não é. A pessoa tem que tirar isso, né? Essa questão, né? De entender tudo isso. Agora, existe alguma coisa que a pessoa possa fazer? É aquela pergunta que eu tinha feito lá. Eu estou com algum problema. O que eu posso fazer para, enquanto não vou até o psicólogo, ou mesmo indo, né, se detectar que é somatização, o que eu poderia fazer para tentar evitar isso? Legal. Eu acho que a gente trabalha muito pouco em prevenção. Nós queremos sempre a correção, ou seja, quando aquilo já está pegando fogo, a gente quer levar o bombeiro, né? Mas acho que tem a prevenção. E pensando em prevenção, nós temos que pensar sempre em qualidade de vida. O que desenvolve ou que produz qualidade de vida nas pessoas? Primeiro, uma rede de suporte social. Quer dizer, você tem amigos,
você tem pessoas para desabafar de vez em quando, para contar algumas das suas intimidades, né? Não precisa ser todo mundo, não. Pode ser uma ou duas pessoas para você contar algumas intimidades que você sabe que essa pessoa vai guardar. Suporte social é muito importante. Lazer é muito importante. Quer dizer, você sai para jogar uma bola, você sai com os amigos para tomar uma cerveja, né, de forma social, né? Quer dizer, você tem esse ambiente de lazer, quer dizer, o que você fazia na infância e adolescência que você gostava muito, o que você pode fazer hoje enquanto adulto que se semelha àquilo que você gostava no seu passado. Isso também é muito importante também. Legal, né? ouvir isso. Isso é qualidade de vida. Então, esses fatores vão facilitando muito. Eu acho que um outro ponto também é a assertividade. O que é assertividade? É você saber defender um pouquinho o teu espaço, é você saber dizer não quando você tem que falar não, porque senão vai piorar as coisas para você, não é? Sabe aquela síndrome do bonzinho? Ele é tão bonzinho que ele é legal com todo mundo, mas aí ele está com muita queimação no estômago, ele está com dor nas costas, está com dor de cabeça. Então, às vezes, isso é um problema. Eu acho que a gente tem que trabalhar na relação com as pessoas de ser bom para mim e bom para o outro. Agora, só ser bom para o outro, o que vai acontecer psicossomaticamente para mim? Vai acarretar uma série de problemas para mim. Então, saber dizer não, ser assertivo é importante. E o terapeuta, o psicólogo comportamental, o psicólogo cognitivo, ele vai ensinar muitas vezes na clínica como ter essa assertividade. E hoje também existe uma literatura vasta sobre ser assertivo, muito, né? Como ser assertivo no dia a dia nas empresas, no dia a dia em casa. Tem uma série de literatura, só você procurar na internet ou ir na biblioteca. Nossa, mas quanta coisa boa, né? Agora, tem que voltar outra vez aqui, porque o nosso tempo está se esgotando. Eu queria saber o seguinte, lá no seu consultório, quais são as pessoas que você atende, o trabalho que você faz? Também já aproveita, já diz o telefone, depois a gente coloca no vídeo pessoal. Né? As pessoas que vão lá, qual o tipo de pessoa que você atende? Hoje eu trabalho muito com adolescentes e com adultos, e fazendo orientação profissional ou atendendo casos de ansiedade, depressão. E também eu faço um trabalho há um bom tempo com casais também, viu aí? Que muitos casais hoje estão em sofrimento, né, devido a essa mudança de que há muita separação, muita dificuldade em convivência com os outros. Então, hoje eu atendo muito casais também, né? E o telefone da clínica é o 3294-1005. E eu tenho um site que também eu posto textos que às vezes eu escrevo para alguns jornais, então eu posto lá alguns vídeos explicando alguns assuntos. Eu acho que vai poder ajudar um pouco a população em geral. Que o site é o www.comportamentosaudável.com.br. Inclusive está na tela lá. Isso. E eu queria agradecer o convite feito por você e pela produção. Para mim é sempre uma honra. É como se fossem amigos chamando um outro amigo. Então eu fico muito contente com o convite, viu? Não, como se fossem, nós somos seus amigos. E assim, sabe por que a gente gosta disso? Como eu disse lá no início, quando você chegou aqui no primeiro bloco, no segundo bloco, terceiro, né? É bom a gente contar com pessoas que de fato vão nos ajudar nesse sentido. Então aqui, graças a Deus, nós recebemos muitos convidados que de fato ajudam muito, né? Hoje, por exemplo, essa questão da somatização, para mim, algumas dúvidas é bom porque eu acabo fazendo uma consulta, né, na verdade. Porque, assim, são coisas importantes porque eu penso aquilo que quem está em casa gostaria de perguntar e gostaria de saber. Legal. Porque, às vezes, nós não temos essa possibilidade. Em um veículo como esse, né, a Rede Século XXI, que chega agora, nós estamos em quase 150 milhões de pessoas que podem acessar né, esse potencial. Estamos em 21 capitais e tal. Então, isso ajuda muito porque pessoas lá de tão longe, como nós vimos nas orações aqui, podem receber algumas informações. Eu te agradeço muitíssimo mesmo pela sua presença aqui. Quando o pessoal até falou que você viria, mas ele não pode vir muito sexta, porque quando era outro dia ele pode vir. Fiquei muito feliz de saber que hoje você pode vir conosco. Então, Deus vai te abençoar cada vez mais. Muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe cada vez mais. Olha, e você também continue fazendo a sua participação. Temos poucos aniversariantes aqui, viu? Então, mas de qualquer maneira já dá para fazer um bom sorteio para ver quem vai receber lá na sua casa, ter o privilégio, melhor dizendo, de receber esse texto. Antes de ir para o intervalo, eu quero lembrar ainda do nosso kit. O kit aqui são os dois kits para você, que é o sócio evangelizador, que vai colaborar ao longo do mês de setembro, e você que se tornar novo sócio, nós já temos novos aqui, tá bom? Aí, ó, você está vendo o vídeo aí, olha, o kit, esse oratório de São José que aparece em primeiro destaque, fui eu quem fez, né? Eu sou muito bom para... Mentira, brincadeira. Quem fez foi a Sônia Conte e a Cida Bortotto que fizeram esse oratório e é presente para você, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só, até lá.